Olá pessoal, seja bem-vindo no canal. Estamos no Congresso de Urologia em Las Vegas, o maior congresso de urologia do mundo. Eu estou aqui com o Dr. Guilherme, referência em transplante em São Paulo. Queria saber de você, Guilherme, as atualizações sobre o tratamento de transplante renal. O que você tem visto aqui no congresso de novidades, de atualizações que você possa falar aí para os nossos colegas que assistem a gente aqui no canal. O transplante de urologia aqui nos Estados Unidos, como é que funciona? Normalmente as equipes que fazem transplantes são equipes voltadas a cirurgiões de órgãos abdominais. Tá? Uma minoria das pessoas que fazem transplantes são urologistas, então eles acabam não tocando tanto. Mas os assuntos mais assim, em conta hoje em dia, principalmente para a cirurgia, são as tecnologias, né? A utilização de, principalmente cirurgia robótica, tanto para o doador quanto para o receptor. Então é o que eles têm mais focado nas discussões. Ótimo. Isso é importante eles saberem que as tecnologias para eles é muito importante por questão de resultados, melhores resultados, né? E quais tecnologias assim eles têm discutido no transplante, especificamente? Eles usam bastante a máquina de perfusão para órgãos, doadores falecidos. E para doadores vivos, a utilização da própria cirurgia robótica. Lembrando que assim, a realidade brasileira é bem diferente da americana. O sistema de saúde consegue custear todo o material, né? Então isso acaba sendo um pouco mais fácil para os americanos usarem esse tipo de tecnologia. A gente consegue facilitar isso tanto para o Brasil. Isso é só para que tem tantos colegas urologistas quanto pacientes assistindo. A perfusão é para melhorar o rim que o doador teve. Isso. O que é perfusão? Quando eu digo perfusão, é o seguinte: a partir do momento que a gente retira o órgão do paciente, o tempo que ele vai ficar fora até colocar no outro paciente, ele sofre um processo, né, que chama de lesão por isquemia. Tá? Então, para evitar essa lesão, fica com falta de oxigênio, a gente troca o sangue por um líquido, que é um líquido especial, que ele preserva o órgão durante esse tempo fora do corpo. Tá? E geralmente a gente faz isso, coloca esse líquido e deixa armazenado o órgão com um recipiente com gelo. E o líquido fica parado no órgão. As máquinas de perfusão, o que elas fazem? Elas fazem a circulação contínua desse líquido, então ela vai retirando todos aqueles metabólitos que vão formando ao longo desse tempo de isquemia. Tá? Então isso, em teoria, acaba diminuindo a chance de lesão desse período fora do corpo. Ótimo. Interessante. Você tocou em outro ponto em relação à cirurgia robótica, transplante renal. A gente vê alguns colegas que não defendem a técnica robótica para a questão do transplante. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. A minha opinião é clara que se a tecnologia veio é para ajudar a gente e ter mais benefícios do transplante. O que você acha em relação a isso? Eu concordo que a gente tem que usar a tecnologia para trazer os benefícios para tudo. Mas, assim, a justificativa que eles dão para a utilização da cirurgia robótica, eu só vejo assim, dois pontos que podem auxiliar. O primeiro é que ele facilita a anastomose, porque a câmera fica na cara da anastomose, então fica muito mais fácil de ver. O paciente, por exemplo, muito obeso, às vezes fica muito fundo para poder Fazer a cirurgia aberta. Exatamente. Mas precisa talvez ampliar um pouco mais a decisão para poder fazer com segurança. Né? Lembrando que o paciente que está transplantado está dependendo da órgão há muito tempo. Então, qualquer erro, uma anastomose vascular pode comprometer o órgão, pode trombosar e você perde essa oportunidade. Então, assim, ajuda na hora de fazer a anastomose. E a outra coisa é que você vai mudar a incisão, por onde vai colocar o órgão, você tira da fossa ilíaca uma região epigástrica, que em teoria é mais fácil de fazer uma correção de, por exemplo, uma deiscência de período operatório. Só que, assim, você precisa ter uma incisão adequada para passar o órgão. Geralmente é essa incisão que utiliza para fazer o transplante. Então, falar que vai ter uma incisão menor, isso daí não é uma justificativa. E a cirurgia, os pacientes transplantados geralmente têm uma doença, uma comorbidade muito importante. Então a anatomia deles já bem alterada. Você vê que os vasos são doentes, muitas vezes a cabeça foi evitada, tipo, fica até prévio.
Então isso dificulta muito na hora de dissecção e às vezes você estando com o local onde vai fazer o implante na mão, se acontecer algum acidente, algum sangramento, você consegue controlar mais rapidamente. Tá? Esses pacientes são anêmicos, então eles qualquer sangramento eles se acendem. Então, por segurança, muita gente defende fazer a cirurgia aberta. Porque, assim, se você for ver, a ideia do paciente doente renal crônico, ele quer sair da diálise. Ele não está preocupado tanto com a estética, vai ser. Mas do seu meu ponto de vista em relação à anastomose dura eterna de bexigas, você acha que a robótica isso poderia ajudar mais ou não importa? Não importa, porque a incisão que a gente faz habitualmente, a bexiga já está bem na cara tá no sítio operatório. Então não tem dificuldade de dissecção. E a posição que a gente faz, o implante, também é a posição que habitualmente a gente faria também na fonte. Fala com a questão de técnica, assim, do implante ser robótico ou aberto, não temos tanta diferença. Assim, eu já vi cirurgia de implante robótico, né, para outros motivos, e a gente acaba fazendo o mesmo tipo. É igual. Tecnicamente, o que muda é que quem faz é com a mão ou com a pinça robótica. E no final das contas, com você que tem bastante experiência, fez muitos casos abertos, conta muito a experiência do cirurgião. Você fazer robótico ou aberta, né, que a gente vê, a experiência, ela manda muito. Assim, para você fazer cirurgia robótica, implante robótico, você tem que ter noções de, por exemplo, dissecção de reto peritônio, que a gente faz para fazer cirurgia de correção de hernia inguinal. Tem que ter técnica de cirurgia vascular também, fazer a cirurgia de reimplante. Então, assim, tecnicamente é uma cirurgia que é mais difícil, tá? Então, para você poder fazer bem, você tem que ter um número de casos muito grandes. E a maioria dos centros transplantadores no Brasil não chegam a ter esse caso, assim, uma equipe. Então, seriam poucos centros que conseguiriam fazer, e como o nosso sistema de saúde, a grande parte dos pacientes são transplantados pelo SUS, né, quase mais de 90% dos pacientes, então o custo aumentaria muito. Por isso que hoje em dia ainda é inviável fazer isso no Brasil. Vamos ver os próximos passos aí da cirurgia robótica, né? Esperamos que chegue com preços melhores no Brasil. Vou agradecer aqui o Guilherme Patavino, um colega lá de São Paulo que eu conheço há muito tempo. Poderia deixar sua rede social para o pessoal quiser te seguir, te acompanhar lá nas redes sociais? Claro, minha rede é @dr Guilherme Patavino, tá? No Instagram. Ótimo, pessoal. Curta o vídeo, caminha para quem tem interesse e nos acompanhe para próximos vídeos semelhantes a esse. Um abraço. Um abraço.